verdadeiro tempo para o arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Detalhe que eu destaco é onde nós lemos agora o que o detém. Sendo assim, vamos para o contexto. Versículos 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que está sendo detido? Porque no versículo 6, o apóstolo Paulo fala a respeito de algo que está sendo detido. Que algo é esse? O dia do Senhor, no qual há de ocorrer a vinda do Senhor e a reunião da igreja com Cristo, é isto que está sendo detido. Esse acontecimento não havia passado, não havia ocorrido na época em que surgiu esta questão, acerca da qual Paulo teve que escrever e tratar, esclarecendo para a igreja em Tessalônica. Esse acontecimento não havia passado ou ocorrido naquela época. Sendo assim, algo está sendo detido ou impedido de chegar. Esse algo não é o anticristo. Esse algo é o dia do Senhor. Dia este que está ligado à vinda do Senhor e à reunião da igreja com este. O que então está no caminho, impedindo ou detendo esse acontecimento? Detendo o dia do Senhor. Número 1, a intensificação da apostasia. Número 2, o surgimento do chifre pequeno, de Daniel capítulo 7 e 8, que surgirá no meio dos 10 chifres, dos 10 reis, que hão de compor ou configurar o 7º reino, no meio dos quais e junto com os quais o anticristo se levantará, do meio dos quais o anticristo sairá, e quando ele sair do meio dos 10 chifres e tornar-se o 8º rei, no 8º reino, ele revelará sua verdadeira face e suas reais intenções. E é aí que se inicia a grande tribulação, no início dos últimos 3 anos e meio, que hão de anteceder o dia de Cristo, que hão de anteceder a vinda do Senhor e a reunião da igreja com Cristo. Pelo menos essas duas coisas, elas estão detendo o acontecimento, a chegada do dia do Senhor. Existem outras que eu vou citar mais para frente. Versículos 3, 4 e 5 diz assim: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto, o dia do Senhor, a chegada do dia do Senhor, a vinda de Cristo e a reunião da igreja com Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo, então,
ele aborda o porquê o dia do Senhor, no qual se dará a vinda e a reunião da igreja com Cristo, ainda não havia chego. Paulo ele abordou isso. Ele está tratando a respeito dessa questão, esclarecendo esse ponto para a igreja em Tessalônica, que estava confusa com relação ao dia do Senhor, com relação à vinda do Senhor e a reunião com o Senhor. Daí sim, Paulo fala que agora eles sabem o que está detendo aquilo que eles, por falta de entendimento, supunham que já havia chego. Agora eles precisam entender que tal acontecimento só vai se cumprir na ocasião própria, no momento determinado, quando estas determinadas coisas que não haviam se cumprido naquela época e que não se cumpriram até então, nos dias atuais, vierem a se cumprir. É aí sim que o dia de Cristo, o dia do Senhor vai se cumprir e então Cristo virá e ocorrerá a reunião da igreja com o Senhor nos ares. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O dia de Cristo, ele vai ser revelado no momento certo, na hora certa. E para isso, sinais precisam acontecer. Determinadas coisas precisam se cumprir, se concretizar. E é isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo nesse contexto até aqui no versículo de número 6. Antes do dia do Senhor chegar e da vinda do Senhor acontecer, bem como a reunião da igreja com ele ocorrer, existem questões, existem sinais, existem acontecimentos que ainda precisam acontecer, se cumprir, se concretizar. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que erga-se aquele que agora o detém. Então, a apostasia, ela já está operante no mundo. Ela já está operando. A questão é que ela vai se intensificar no tempo para o fim. Paulo ele deixa isso bem claro. O mistério da iniquidade já opera, já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Esse poder, essa ação espiritual que leva à apostasia já está agindo nesse mundo. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que erga-se aquele que agora o detém. E aguarda somente que erga-se aquele que agora o detém. O que é que está sendo detido? O mistério da iniquidade? Não. Não é o mistério da iniquidade que já opera que está sendo detido. O que está sendo detido é especificamente o dia do Senhor, no qual ocorrerá a vinda de Cristo e a reunião da igreja com o Senhor. Isso só vai acontecer depois que aquele, a saber, o anticristo, surgir no meio, sair do meio, entrar em cena, revelar a sua verdadeira face, começar a grande tribulação e então, no final da grande tribulação, após todos os sinais houverem se concretizado, se cumprido, aí sim, o dia do Senhor vai ocorrer, a vinda de Cristo vai se dar e a reunião da igreja com Cristo vai se concretizar. O detalhe que eu quero destacar aqui é a palavra erga-se. Em algumas versões está escrito aguarda somente
que do meio seja tirado. E aí muitos entendem que se trata de um arrebatamento, o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja e até a retirada da ação do Espírito Santo no mundo. Muitos entendem dessa forma. Mas a palavra erga-se, ela no grego é a palavra ginomai. E essa palavra significa tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida, acontecer, aparecer na história, aparecer no cenário de homens que se apresentam em público. Então, essa palavra traduzida como do meio ser tirada, ou do meio ser tirado, ela tem o sentido, na verdade, de aparecer, de surgir, de acontecer, de tornar-se, de vir à existência, de apresentar-se em público. Olha só a profundidade, aquilo que realmente o apóstolo Paulo está dizendo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que erga-se, que surja, que apareça, que entre em cena aquele que agora o detém, que detém o dia de Cristo, o dia do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, enquanto o anticristo não se levantar entre os 10 chifres, o dia do Senhor será detido. O dia do Senhor só se dará depois que, primeiro, ocorra o surgimento do anticristo no meio dos 10 chifres. Segundo, o início de 3 anos e meio de falsa paz, tempo de tribulação, ainda com perseguição, porém isoladas. Quando esse tempo se cumprir. Terceiro, o anticristo sair do meio dos 10 chifres e receber o reino. Quarto, a revelação da verdadeira face e das reais intenções do anticristo ao mundo. Quinto, a intensificação da apostasia. Sexto, a grande tribulação, agora com perseguição generalizada em praticamente o mundo todo. Sétimo, a batalha no Armagedon tiver o seu início. Oitavo, Jerusalém for cercada e sitiada. E nono, o fechamento das 70 semanas de anos de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. É aí sim que se dará o dia do Senhor para a vinda do Senhor e a reunião da igreja com ele em decorrência do arrebatamento. E não antes destas coisas, e muito menos no meio, e sim no fim, no final destas coisas. Versículo 8. Então será, de fato, revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse anticristo, ele vai ser um instrumento do diabo e ele vai agir com a permissão de Deus. O apóstolo Paulo, ele relata isso, versículo 9 ao 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse indivíduo, ele vai enganar aqueles que amam a mentira. Ele vai enganar o mundo e principalmente os apóstatas. Esse mesmo homem, ele vai perseguir e matar aqueles que vão se manter firmes na verdade, denunciando a mentira, pregando a verdade. E aí entra
a figura das duas testemunhas, que é uma referência às duas casas de Israel crentes em Deus e em Cristo, mas os gentios crentes no mesmo Deus e no mesmo Cristo, que hão de compor e formar assim o corpo de Cristo, a família de Deus, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, o Israel de Deus. Por outro lado, esse homem, esse indivíduo, será o juízo de Deus sobre os apóstatas amantes da mentira e do engano. Sendo assim, eu concluo esse devocional dizendo o que Paulo disse, fazendo das palavras dele as minhas palavras. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto, o dia do Senhor, a vinda de Cristo e a reunião da igreja, que hão de ocorrer ao mesmo tempo, isto não acontecerá sem que primeiro se cumpra tudo aquilo que foi abordado, enumerado através deste devocional. Deus abençoe